E aí, gente, vocês estão bem? Bom, e se você também você não sabe o tamanho do privilégio que você tem para estar bem neste país em 2022, né? Mas tudo bem. Não quero começar com o clima lá para baixo, quero lá para cima. Seguinte, hoje eu vou falar de Peacemaker. É isso mesmo, o Pacificador, essa nova série que está aí disponível no HBO Max. Eu já vi 4 episódios, então não vou fazer primeiras impressões, não vou fazer crítica. Eu quero discutir um pouco sobre essa série com vocês, baseado no personagem. E para ficar claro, eu vou falar do personagem que tá na série, né? O personagem que é a criação do James Gunn, que eu sei que tem o uniforme igual dos quadrinhos, mas tem várias diferenças. Então eu quero falar especificamente da série de TV que tá no HBO Max e que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre ela. Então, antes da gente começar tudo, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um like e responde aí nos comentários. Você viu o Pacificador no HBO Max? Se sim, gostou? Vai continuar acompanhando a série? Vamos lá, vamos conversar sobre isso, porque eu acho que tem muita coisa bacana pra gente falar aqui. Uma aguinha, aguinha. Então, não vai ter lá muito spoiler, eu acho que não, porque isso aqui não é uma crítica e, enfim, é uma conversa que eu queria ter, na verdade. É um papo sobre pacificador. Vou adotar pacificador, tá? Sei lá. Talvez alguma hora eu fale peacemaker. A gente não tem aqui muito critério, então vamos embora. Eu acho que pacificador me despertou várias reflexões, assim, algumas muito óbvias, eu acho, e aí vocês me respondem aí nos comentários se de fato é muito óbvio. E outras que eu achei interessante, assim, que eu gostei, enfim, que eu acho que podem ser alguma coisa inovadora. Vocês também comentem aí se forem inovadoras. Fiquem à vontade para me destruir nos comentários. Por favor, não façam isso, eu sou um cara legal. O Pacificador, ele acontece exatamente no final dos eventos do Esquadrão Suicida, aquele do James Gunn, não aquele outro lá que, enfim, vocês sabem o que aconteceu, né? Lá, lembro lá quando o pacificador toma um tiro, daí ele é resgatado, vai parar no hospital e tudo mais. Ele acorda nesse hospital e ele é recrutado para uma missão. Essa missão lá do Projeto Borboleta, né? Ele tem que descobrir o que está acontecendo e ele parte nessa missão aí e a gente vai ter quase que um mergulho dentro de quem é esse personagem, né? Porque no Esquadrão Suicida, como é aquele bando de heróis junto, ou melhor, né? Aquele bando de anti-herói, de vilão que vira herói, enfim, você fala como você quiser, todos reunidos lá. A gente conhece muito pouco sobre algum deles, né? Geralmente um ou outro tem mais destaque, os outros acabam passando batido. No caso do Pacificador, ele até teve algum destaque no filme, mas a gente acaba conhecendo pouco dele, enfim, porque tem muito personagem. O filme tem 2 horas e pouquinho, não dá pra também fazer uma mini bio de todo mundo ali. Mas embora nessa. Na série a gente segue exatamente do ponto onde parou. Então ele acorda no hospital e é recrutado para essa missão do Projeto Borboleta. Aí a gente vai aprendendo ali quem é o pacificador, né? Qual é a história dele. E basicamente ele é uma espécie de mercenário, um cara que se vê como um herói, porque ele tem uma ideia de levar a paz a qualquer custo, que até no filme ele fala, né? Que ele mataria quantas mães e quantas crianças fossem necessárias para levar a paz. Isso me lembra uma cena do filme do James Gunn, né? Do Esquadrão Suicida, que eles entram numa selva lá, né? E eles matam toda uma guerrilha. E depois eles descobrem que essa guerrilha, na real, era aliada deles, né? E aí fica aquela situação meio, putz, cara, vocês meio atiram primeiro e depois perguntam, né? Que é bem esquisito, na real, e parece muito o procedimento de certas instituições brasileiras. Enfim, não vamos polemizar. O Pacificador basicamente vai contar a história desse cara e como ele virou esse certo tipo de extremista, a gente pode dizer, né? Um cara que tem um conceito, ele é completamente fiel ao seu conceito, né? O seu conceito de paz, do que é levar paz, ou o que é levar democracia, liberdade para as pessoas, e vai fundo nesse conceito, completamente mergulha nele e ele toma todas as atitudes sem parar para pensar nem um minuto se ele está agindo certo ou agindo errado. E isso eu acho que é o legal desse personagem. E claro que o James Gunn ele coloca várias e várias e várias camadas de humor nessa série. Então a gente passa quase todo o tempo rindo bastante, né, se divertindo e tudo. Mas eu acho que os símbolos escolhidos pelo James Gunn, eles nos remetem ao que no fundo essa série está querendo falar. Sobre quem é esse personagem. Afinal de contas, um cara completamente radical, que toma qualquer medida e que a principal medida dele é matar a qualquer custo para defender o ideal dele, ele não é exatamente um modelo de comportamento que, sei lá, eu gostaria, né? Ele não é tipo um Capitão América. Para mim, ele tá muito mais próximo de um outro personagem que eu vou falar agora. Isso mesmo, eu acho que o Pacificador ele pode ser comparado ao Homelander, né? O Capitão Pátria de The Boys. Gente, é claro, eu sei que eles têm muita diferença. Enquanto o Pacificador é um cara que acredita no ideal e vai lá e luta por esse ideal, mesmo que ele não perceba que as medidas que ele usa para defender esse ideal são medidas completamente tirânicas,
O Homelander, né, o Capitão Pátria, não, ele é um cínico mesmo, ele joga um jogo de uma indústria e ele não tá nem aí pra nada, ele só quer pensar nele mesmo e ele usa o poder dele pro bel prazer dele, ele não tem vamos dizer assim, um grande ideal que ele acompanha. Mas eu acho que esses dois personagens, eles propõem um revisionismo sobre essa ideia do ideal do grande personagem americano. Vale sempre a gente lembrar que figuras como o Capitão América, por exemplo, surgiram lá atrás, lá nos anos 30, né, como uma espécie de propaganda norte-americana na Segunda Guerra Mundial. Então você tinha o Capitão América dando um murro na cara de nazista. Né? Então ele estava ali justamente para representar essa figura, né, esse ideal dos Estados Unidos, lutando pela democracia, lutando pela liberdade no mundo lá da guerra que acontecia na Europa. Acontece que com essa grande presença dos heróis, né, principalmente desde que a Marvel chegou aos cinemas com o MCU, a gente tem visto também um grande revisionismo do papel desses heróis. Então, o Pacificador e o Capitão Pátria, e The Boys como um todo, na verdade, né, eles trazem um certo revisionismo dessa ideia do herói, né, essa ideia desse herói, principalmente que se veste com as cores da bandeira americana, que representa os símbolos da bandeira americana e que espalha as noções de justiça e de democracia dos Estados Unidos pelo mundo, mesmo que seja na base do eu mato quem tiver pela frente. Nessa onda de revisionismo, para mim fica claro que a crítica contida em Pacificador, ela é uma crítica a essa noção mesmo, né, desse herói que faz o que tiver que acontecer por um ideal. Ele, no fundo, é um grande extremista. Naturalmente, a gente vai descobrindo ao longo da série, principalmente nos episódios que vão se encaminhando mais para o meio dessa temporada, que é uma temporada de 8 episódios, da onde que vem essa base extremista dele, né? Por que ele é esse extremista? E não tanto quanto o Capitão Pátria, né? O Homelander, que é um cara meio cínico mesmo, né? Que foi um cara moldado para isso, que é um cara que joga um jogo que não tem a ver com o ideal e somente com os anseios e com os desejos dele, ele usa o poder dele simplesmente por ele, não por um ideal. O Pacificador usa as habilidades que ele adquiriu, seja de luta, seja de enfim, ser um grande atirador, como ele mesmo se define, uma máquina mortífera com qualquer arma já inventada pela humanidade, para jogar uma espécie de ideal, representar o ideal dele. E qual é esse ideal? Bom, ele é um homem branco, ele é um homem norte-americano, ele é um homem que diz que defende a liberdade acima de tudo e quer levar a paz a todos os lugares. E quem ameaça a paz para esse modelo de homem? Bom, acho que vocês sabem. E eu acho que nessa onda de revisionismo do que representam esses heróis que andam e carregam com a bandeira dos Estados Unidos e que são tão presentes na cultura pop, eu acho que apesar do Pacificador ser um cara muito legal e ser muito interessante acompanhar a jornada dele, isso aqui não é uma crítica série, tá, gente? Talvez seja uma crítica série. Mas o que eu quero dizer é que a série é legal e divertida, mas eu acho que ela traz essas reflexões pra gente. E são reflexões que eu, pelo menos, julgo muito importantes. E que vão um pouco além da série. Eu acho que quando a série terminar, quando os 8 episódios estiverem disponíveis no HBO Max, eu quero voltar para falar especificamente da série, como um produto mesmo, sabe? Mas até lá, eu acho que o que me trouxe mais interesse sobre essa série é justamente discutir o símbolo que tem ali. Afinal de contas, qual é o pet do pacificador? Se não a águia, que é um dos animais símbolos dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos que é branco, conservador e que aniquilou certas diferenças e que não aceita muito bem as suas, vamos dizer, distinções raciais. E apesar de eu estar falando muito dos Estados Unidos, porque é lá que a série se passa, isso é completamente aplicável aqui no Brasil, né? Afinal de contas, nós temos certos homens brancos que adoram armas e que tentam levar os seus ideais na base da força. Eu não vou falar quem é, mas vocês são bem capazes de concluir. Beleza. O que eu tô fazendo aqui com o Pacificador e também com o Capitão Pátria, que na minha opinião são dois personagens que promovem esse revisionismo dos heróis, é mostrar que eles fazem esse revisionismo por um lado negativo, né? Eles estão falando, olha, é uma crítica, uma sátira, uma grande ironia a esses heróis, mostrando que esses ideais que eles talvez defendam, que muita gente acredita serem bons, na verdade não são, né? Afinal de contas, se você mata todos que contrariam o seu ideal, você é um tirano tal qual o tirano que você acha que você pode tirar do poder em algum outro lugar. E se você tem grandes poderes e você usa eles só para o seu enriquecimento pessoal, vamos dizer assim, você também é um grande de um mané, para usar um termo aceitável aqui nos algoritmos do YouTube. Se a gente der uma olhada nos recentes lançamentos da cultura pop, a gente vai ver que também tem um revisionismo sobre essa figura desse herói patriótico, vamos colocar assim. E esse revisionismo ele aponta para um lugar que é menos negativo, ele vai para um lugar que é mais positivo. E não me assusta muito que muita gente criticou muito esse revisionismo, porque ele talvez não só exponha o quão ridículo é essa postura de pessoas como o Capitão Pátria ou o Pacificador.
ele é uma crítica que mostra, olha, então para você quebrar de fato essa linha, você tem que mudar quem são essas figuras. E sim, eu estou falando de Falcão e o Soldado Invernal, ou vamos logo falar a verdade, de Capitão América 4, né, do novo Capitão América, que é o Sam Wilson, né, que vai ser um personagem negro. Antes da gente continuar, eu só quero deixar claro que sim, esses conceitos e essas ideias, essas noções sobre heróis já foram discutidas em outros vários produtos, né? Eu só selecionei esses três porque eu acho que eles representam ali uma coisa que eles têm em comum. Por exemplo, acho que o mais evidente disso foi o Watchmen, né? Tanto o quadrinho do Alan Moore quanto a série da HBO, que acho que coloca isso explicitamente, né? É completamente explícita a questão racial quando você coloca ali naquela série. E é uma série brilhante, talvez uma das melhores que eu tenha visto no mundo dos super-heróis. Talvez não, certamente a melhor que eu já vi de super-heróis, uma série incrível, incrível mesmo, mas que não tá nesse escopo porque eu vou me resumir ao Capitão Pátria, ao Pacificador e ao Capitão América de Sam Wilson, porque eu acho que eles estão mais ligadinhos uns com os outros. Em Falcão e Soldado Invernal, o grande debate que tem ali é se o Sam, né, se ele pode ou não aceitar virar o Capitão América, e não por conta das suas habilidades ou por conta dos seus poderes, mesmo que ele não tenha poderes, né? Até mesmo o próprio Capitão América original, vamos dizer assim, né, o Steve Rogers, tinha falado que esperava que ele fosse o novo Capitão América, tinha entregado o escudo para ele. Mas acontece que não é, ele não quer aceitar aquilo. E aquele fardo que ele não quer aceitar é justamente por ele saber que ele é um homem negro e que talvez os Estados Unidos não tivesse preparado para ter como seu principal símbolo um homem negro, como certamente eu acho que o Brasil aqui talvez não tivesse preparado para ter como seu grande símbolo, né, seu grande nome, um homem negro. E, bom, talvez eu esteja falando besteira, justamente por eu ser um homem branco falando isso, mas pelo menos é assim que eu enxergo. A nossa sociedade brasileira ela é extremamente racista, como mostra um certo artigo que foi publicado num jornal recentemente, e que eu vou deixar aqui, não o link, mas pra vocês verem, porque é um absurdo completo. Assim como a sociedade brasileira é extremamente racista, a sociedade americana é extremamente racista igualmente. E talvez ter como seu maior símbolo ali um homem negro fosse um fardo muito grande para o Sam Wilson enfrentar isso sozinho. E quem acompanhou a série sabe que esse é o grande debate que está ali. É como ele, homem negro, vai aceitar se tornar o Capitão América e enfrentar esse racismo completamente institucionalizado naquela sociedade, que inclusive elege o novo Capitão América que, ó, meu Deus, é branco, dos olhos azuis. O Capitão América de Sam Wilson, então, ele é de fato o grande personagem que promove um revisionismo sobre esse tipo de herói. Se de um lado a gente tem lá o Capitão Pátria, que é uma sátira completa a esse tipo de homem branco que só age em seu prazer, e a gente vem para o Pacificador, que é um cara que tenta dizer, não, eu não sou um vilão, eu só acredito completamente em levar a paz e a liberdade a todos os lugares, custe o que custar. O meu ideal, ele é sempre o que vai ganhar, porque eu vou usar a violência para colocar ele. A gente chega no Sam Wilson, que é o cara que simboliza esse revisionismo. O Capitão América Negro é simplesmente o que vai mostrar as grandes diversidades que existem na sociedade. Se um Capitão América, se o símbolo de uma nação que é marcada pelo racismo, seja institucional, seja ele estrutural, ele consegue chegar lá e falar, olha, eu posso ser o Capitão América, eu posso ser o símbolo dessa nação, o defensor dessa nação contra inimigos externos e internos, e eu sou um homem negro, eu represento grande parte dessa população. A gente consegue perceber que ele sim promove o grande revisionismo. Então, quando a gente vê essas sátiras, como por exemplo, na minha visão, O Pacificador é uma grande sátira criada pelo James Gunn para mostrar como esses ideais extremistas resolvidos na base da bala são simplesmente violências e extremismos escondidos com uma ideia de eu vou levar a paz. Ele é sátira, ele consegue mostrar, ele consegue brincar com essa ideia, mas ele não chega ao ponto chave da questão. E para mim, quem consegue chegar é o Capitão América, do Sam Wilson.